Olá, hoje a gente vai para mais um vídeo de ciências. Vamos falar sobre a matéria. Vou deixar aqui a página do livro e dos exercícios para vocês, tá bom? Vamos lá. O que é a matéria? No nosso cotidiano, a gente tem diversos tipos de objetos com diferentes tipos de formas, cores, tamanhos e pesos, certo? Então, todas as coisas que a gente vê, por mais diferente que elas pareçam, elas possuem uma característica em comum. Todas elas ocupam um espaço e têm um volume e possuem uma determinada massa. Então, a gente tem em mente que tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é uma matéria, tá? Então, vamos lá. Matéria é tudo que ocupa um espaço e tem massa, tá bom? A gente tem uma porção limitada de matéria. Quando a gente tem uma porção limitada de matéria, ela é chamada de corpo. Por exemplo, uma grade de ferro é um corpo que tem utilidade para o ser humano, tá? E esse corpo passa a ser chamado de objeto, porque ele tem uma forma e função definida, tá bom? Tá entendendo até aí? E a massa é a quantidade de matéria presente num corpo. Então, eu tenho aqui um celular. O celular é um objeto que ele tem forma e função definido, tá? Então, ele é um corpo que tem o nome de objeto. E esse objeto, como a gente sabe, esse objeto ele tem uma quantidade de matéria presente. Ele é um corpo presente tem uma quantidade de matéria. E essa quantidade de matéria presente num corpo a gente chama de massa. A massa é a quantidade de matéria que tem em um corpo, tá bom? A gente já vai falar agora da relação entre essa massa e o espaço em que ela ocupa, tá bom? Que é essa relação entre a massa e o espaço que ela ocupa é chamado de densidade. Essa densidade, ela determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume, tá? E cada material tem uma densidade diferente. A densidade, varia de acordo com a massa e o espaço de cada objeto num determinado local, tá? A gente vê o exemplo, temos um isopor, o isopor e o alumínio. Eles têm densidade diferente, porque o isopor tem menos densidade do que o alumínio. E a gente, para saber a quantidade de massa de uma matéria, a gente usa o quilograma, tá? A gente tem uma noção disso quando a gente olha diferentes tipos de bolas. Temos bola de basquete, temos a bola de futebol, bola de tênis, bola de gude, bola de golfe. Todas elas têm um tamanho e peso diferente. Ou seja, o volume que esses objetos ocupam é diferente um do outro, tá? Quando a gente precisa calcular o volume de algum objeto,
a gente utiliza a medida litro, que é o Lzinho, tá? Então, para calcular o volume, a gente utiliza o litro, tá? Como a gente calcula a densidade de uma matéria? Não sei, vamos saber agora. A gente precisa dividir a massa desse objeto, dividir a massa pelo volume, tá? A gente dividindo a massa pelo volume, a gente vai saber o valor da densidade, que a densidade a unidade de medida é calculada quilograma/litro. Essa é a unidade da densidade. Como eu falei antes, o volume é a medida que o objeto ocupa num espaço, tá? Agora a gente vai falar sobre as características da matéria. Todos os corpos são formados por partículas chamadas de átomos. O átomo é a unidade fundamental da matéria. Tudo que existe é formado por átomos, tá? E todos os corpos são formados pela reunião de moléculas, e através dessas moléculas existem duas forças, coesão e a repulsão. E vou falar um pouco sobre elas. A coesão é a força que une as moléculas. É aquela força que une elas, deixa elas juntinhas. A repulsão é aquela força que afasta elas, uma da outra, afasta. Um exemplo de coesão é quando a gente pega um ímã e coloca na geladeira. Ele já gruda. Isso é uma coesão. A repulsão é quando a gente tem... E na repulsão a gente tem como a gente pega um ímã e tenta juntar eles. Eles se afastam, né, um do outro. E também a gente pode encontrar a matéria em 3 estados físicos: líquido, gasoso e sólido. No estado sólido, a matéria tem forma e volume definidos, tá? Ela pode ser por pedaços de pó, por placa, por barra, sabe? E nesse estado, a força de coesão é forte e o movimento das moléculas é pequeno, tá? E elas apenas vibram. Por exemplo, a pedra é uma matéria no estado sólido. A rocha também, tá? Então, no estado líquido, a matéria tem forma variável e volume definido. As moléculas têm menos força de coesão do que no sólido. Por isso que elas se deslocam mais. No estado líquido, ele é representado pela água, pelos rios, pelas cachoeiras, tá? E agora, para finalizar, a gente vai falar do estado gasoso. No estado gasoso, a matéria tem forma e volume variáveis, sabe? Nos gases, as moléculas se movem livremente e com grande velocidade, tá? A força de coesão nesse estado é mínima e a de repulsão é enorme, ou seja, elas fazem assim, tum, 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 muito grande a força de repulsão delas, tá? E o estado gasoso a gente vê no vapor da água e no ar, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a matéria, seus estados e volume e densidade, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Beijão!